O que é um gatilho da ansiedade? O que é um gatilho emocional? Tá? Ao longo de nossa vida, descobrimos diferentes emoções e sensações. Isso é fato. A gente experimenta emoções boas, emoções ruins, sensações boas, sensações ruins. Ao longo dos nossos dias, experimentamos emoções seguidas, tá? Emoções seguidas. Nem sempre com controle do que vamos sentir. Ou seja, nem sempre a gente sente apenas aquilo que a gente quer sentir. Ou nem sempre a gente tem controle sobre aquilo que a gente quer sentir. Muitas vezes as emoções aparecem de maneira involuntária. E é aí que o gatilho emocional entra. Porque em alguns momentos você começa a sentir ansiedade, você começa a sentir medo, você começa a sentir pânico e não sabe por que aquilo começou. É nesse ponto que está envolvido o gatilho da ansiedade e a gente vai falar sobre como esse processo acontece. O fato é que as emoções são as manifestações mais sinceras que podemos ter. Afinal, elas deixam transparecer nosso verdadeiro eu e nos mostram a maneira mais vulnerável que podemos ficar. O que isso tudo quer dizer, galera? Que em alguns momentos, ao fazer determinadas ações, você sente emoções que não tem controle. Você sente emoções que não necessariamente você queria sentir naquele momento. Como, por exemplo, ao entrar em um elevador, você sente pânico. Ao entrar em um lugar fechado, você sente pânico. Algo disparou aquele sentimento em você, algo disparou aquela emoção dentro de você. Isso é um gatilho emocional, é a ponte entre a ação que você faz e a emoção que você sente. Aí eu quero saber de vocês que estão no chat aqui, no YouTube, que estão no chat no Instagram. Vocês, ao fazer alguma atividade, ao fazer alguma ação, ao ir para algum lugar, vocês sentem alguma emoção nesse sentido? Vocês conseguem identificar uma ação que você faz, um hábito que você faz, alguma coisa que você realiza, tá? Uma pessoa que você vê, qualquer coisa que dispara em você ansiedade, medo, pânico. Você consegue identificar isso? Se você consegue identificar, deixa aí no chat, tanto no YouTube quanto no Instagram, que eu vou ler, o que para vocês é o seu gatilho da ansiedade. Quem consegue identificar, beleza. Mas tem muita gente que não consegue identificar esse gatilho da ansiedade. Tem muita coisa de crenças, da criação, do inconsciente envolvido nesse sentido. Uma coisa automática mesmo, uma coisa de hábito que faz com que você desenvolva essa ansiedade, esse pânico, esse medo involuntariamente. Porém, outras pessoas conseguem identificar por que isso acontece. Por exemplo, como eu falei o exemplo do elevador, ou então, ao ver determinada pessoa, você se sente mal. Aquela pessoa disparou o gatilho da sua ansiedade, certo? Comentem aí no chat o que para vocês é o gatilho da sua ansiedade, do seu medo, da sua tristeza, da sua angústia. Tem, por exemplo, mulheres que ao marido sair de casa para ir para um bar com os amigos ou alguma coisa nesse sentido, ela já se sente ansiosa e angustiada. Aquela ação dele é o gatilho que dispara a ansiedade nela, porque ela pode ter passado por situações ruins envolvendo isso no passado, enfim. Algumas emoções ainda são mais obscuras e aparecem em nosso cotidiano por meio de gatilhos emocionais, aquilo que a gente estava falando. Algumas emoções aparecem por meio de gatilhos emocionais, sem que a gente perceba. Galera, prestem atenção nisso. O gatilho são espécies de sensores que possuímos para determinadas situações que nos remetem a outras cenas ou fases de nossa vida e nos fazem reagir da mesma maneira, o que pode parecer extremamente inexplicável para os outros e até para nós mesmos. Veja bem, é importante que vocês entendam que os gatilhos que disparam essas emoções, eles podem ser tanto bons quanto ruins. Vocês podem ter gatilhos bons dentro de você. Por exemplo, vocês já chegaram em alguma casa que vocês se sentem bem ao chegar nessa casa? Só de chegar nessa casa você já se sente bem, você já se sente alegre, você já se sente em paz?
Ou alguma pessoa que você conversa com ela, que você fala com ela e você se sente bem. Esses lugares, essas pessoas disparam em você gatilhos emocionais que remetem a emoções boas e positivas. A grande questão para que vocês entendam definitivamente os gatilhos emocionais é que eles são uma espécie de sensores, como eu falei, e a sua mente funciona por comparação, ou seja, para que a gente possa saber lidar melhor com as situações da nossa vida, a nossa mente funciona por comparação. Ela compara a situação atual com alguma que a gente já viveu semelhante, ela vê a emoção que a gente passou naquela sensação antiga, naquela emoção antiga, naquela situação antiga, e traz isso novamente para a situação atual, para que a gente possa saber como agir no momento presente. O grande problema, isso nos ajuda em muitos casos, por exemplo, eu por já ter feito muitas lives, eu sei o que eu vou fazer nessa live, porque o meu cérebro foi buscar as minhas ações, atitudes, emoções, palavras nessas outras lives e me ajuda a fazer essa live aqui de hoje. Por isso que quanto mais experiência, melhor fica aquilo que você faz, que a sua mente funciona por comparação. Porém, isso também pode ser algo ruim. Afinal, se eu tivesse feito a primeira live, um exemplo, tá? Se eu tivesse feito a primeira live onde a internet caiu, ou caiu um balde de tinta na minha cabeça ao vivo, e as pessoas ficaram dando risada no vídeo, e eu fiquei todo melado de tinta ao vivo, e alguém tirou um print e colocou na internet, e isso virou meme. Eu poderia ter gravado uma sensação e emoção negativa dessa live. E ao tentar fazer outra live, eu poderia me sentir travado, porque eu lembraria daquela live antiga em que eu me senti mal, e essa sensação eu sentiria novamente. Ou seja, ao lembrar de situações antigas, de emoções antigas, para que o nosso cérebro possa nos ajudar a lidar com a situação atual, ele pode encontrar memórias ruins, situações ruins, sensações ruins, e fazer com que você sinta isso hoje, agora, do mesmo modo como você sentiu naquela situação. A Neila está aqui, bom dia, minha primeira consulta foi ontem, foi maravilhoso. Seja bem-vinda, Neila. Então, galera, essas emoções que ficam guardadas dentro de você, muitas vezes as pessoas experimentam essas emoções por anos. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Você já passou por isso ou conhece alguém que revive a mesma situação há anos, sentindo a mesma coisa? Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro, por exemplo, tá? E aí toda vez que ela passa em frente a um carro, ela sente a mesma sensação que sentiu no dia do acidente. Você é assim ou conhece alguém que é assim? Isso são gatilhos emocionais que remetem a traumas, a emoções ruins, a sensações ruins. E se você quer conversar comigo, saber mais sobre o meu tratamento emocional, aí no chat eu postei um link. Se você clicar no link, vai diretamente para o meu WhatsApp ou adiciona esse número aqui. Adiciona o número, me manda hoje, Everton. Assisti sua live. Quero saber mais sobre o tratamento, me explica aí como é que você trabalha, ou me explica o caso que você está passando, o que você está sentindo, talvez eu possa ajudar, talvez hoje mesmo você já inicie o tratamento. Muito obrigado pela presença de todos, um forte abraço do João Everton Rodrigo, nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente, abraço e até lá.